Bom, a aula está sendo gravada e vamos começar. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um minuto. Pode falar, Alexandre. A aula de sábado é dessa matéria? É. Obrigado. Por nada. Gente. Agora parece que vai. Pronto. Partilhando aí. Vamos lá. Bom, pessoal, eu acabei de compartilhar aí com vocês um material sobre o próximo conteúdo, né? Esse conteúdo que a gente está estudando aqui, que é material sobre circuitos básicos e medidas, né? Nesse material, a gente vai estudar um pouco mais sobre circuitos e estudar uma das coisas mais importantes que a gente vai ver, que são duas equações, que vai ser extremamente útil nessa disciplina, certo? Bom, então vamos lá. Vou colocar aqui o nome, né? Não seja. Vocês estão vendo, né? A primeira coisa que a gente tem que entender para entender o que é o conteúdo, né? Circuitos básicos, é o que é um circuito elétrico. E aí, me digam o que é um circuito elétrico. O que é que vocês acham? Bora, pessoal. O que é que vocês entendem por circuito elétrico? Pessoal, ninguém não entende nada? Uma ligação de circuitos elétricos, equipamentos, sei lá.
Relação do dispositivo, como gerador, resistor, receptor, e o condutor, que permite a passagem de cargas elétricas pelos elementos do circuito. Então vamos lá. Tanto o Alisson quanto o Clébio, né, deram definições que são definições que têm precisões, mas você já parte do que você entende como circuito para você ajustar essa definição e você ter a sua própria definição. Bom, circuito elétrico é o conjunto de alguns dispositivos que são conectados, né, de forma a construir um caminho para a passagem de corrente. Então, bom, se eu for escrever isso aqui vai demorar bastante, mas está registrado aí, está gravado. É um conjunto de equipamentos, né, que são conectados de forma a construir um caminho para a passagem de corrente elétrica, certo? Aí a gente tem 6 tipos de elementos ou dispositivos, elementos barra dispositivos, que podem estar em um circuito elétrico. A gente tem a carga elétrica. E aí, quais são os tipos de cargas elétricas que podem compor um circuito elétrico? Bom, qualquer equipamento ou aparelho que consuma energia elétrica é uma carga elétrica. Então, por exemplo, resistores, chuveiro, lâmpadas, enfim, qualquer tipo de equipamento que consuma energia elétrica é uma carga elétrica, beleza? Então, a finalidade de um circuito elétrico é entregar energia elétrica para uma carga elétrica. Se a gente não quisesse, enfim, se a gente não tivesse o objetivo de entregar energia elétrica para uma carga elétrica, não fazia sentido ter circuito elétrico, né? Por exemplo, os primeiros circuitos elétricos foram para alimentar lâmpadas elétricas, né? Então, começou lá com Benjamin Franklin, que montou circuitos elétricos, né? Rede de distribuição para, enfim, para vender lâmpada e alimentar a lâmpada. Então, tem essa finalidade, né? Então, por exemplo, porque quando você tem uma lanterna e enfim, uma lanternazinha, você coloca uma pilha, que é uma fonte de tensão, e o objetivo é alimentar a lâmpada da lanterna para clarear o que quer que seja. E se você pensar em qualquer outra situação, sempre o objetivo é alimentar uma carga elétrica. Mesmo que a gente esteja pensando em circuitos de grandes dimensões, tá? Por exemplo, qual é o objetivo, enfim, de uma hidroelétrica, né? É alimentar cargas elétricas. Aí você pode resumir, você não vai pensar, o objetivo é alimentar meu liquidificador para fazer uma vitamina. Também. Mas nesses casos a gente tende a, a, es- a extrapolar. Ou seja, dizer, qual é o objetivo do circuito elétrico, enfim, que vem como fonte de tensão, a hidrelétrica? Alimentar Professor, uma cidade, por exemplo. Então, mas toda vez tem um certo objetivo. Pode falar, Tiago. Tiago, pode falar. professor, no caso capacitor e um indutor seria também um circuito elétrico? Também, né? Não, não é um Ou não? circuito elétrico. É um componente elétrico. Capacitor e indutor são componentes elétricos. Então, por exemplo, desculpa. Digamos que você tem, o objetivo é ligar um indutor.
que na verdade é um eletroímã, por exemplo, que é um indutor também, né? E tudo bem, nesse caso ele se adequaria como carga elétrica, certo? A mesma coisa o capacitor. Agora, eles por si só, a não ser o indutor, né, que ele pode servir como eletroímã, ele não realiza um trabalho útil, certo? Ele não converte energia elétrica para energia térmica, para energia luminosa ou para energia é, mecânica ou para outra forma de energia, né? Eles mantêm campos. Então, no caso do capacitor, mantém um campo elétrico. No caso do indutor, mantém um campo magnético. Às vezes isso é útil, mas ele próprio, por si só, normalmente não é utilizado como carga elétrica, principalmente o capacitor. O indutor, que quando a gente usa para ele atrair materiais ferrosos, ele é denominado de eletroímã, mas é a mesma coisa, basicamente. Nesse caso, se adequaria. Agora, sim, eles normalmente são utilizados em dispositivos elétricos, como celular, computador, enfim, tudo que tiver uma placa vai ter lá capacitor indutor. Mas não circuito elétrico, certo? Circuito elétrico é um conjunto de equipamentos que são conectados através de condutores com a finalidade de circular uma corrente elétrica para alimentar uma carga Ah, elétrica. entendi. É diferente. Bom, qual seria o próximo tipo de componente? Uns dispositivos. Eu tenho extrema dificuldade de falar enquanto eu estou escrevendo. Deixa eu escrever aqui. Dispositivos de seccionamento. Bom, no caso do primeiro, vamos colocar assim. É obrigatório ter uma carga elétrica, certo? No sentido de que, sem uma carga elétrica, você não tem nada que diminui a corrente e o circuito deve queimar. A não ser que você faça uma gambiarrazinha, mas sem uma carga elétrica, dificilmente os condutores não vão queimar por sobrecarga. Os dispositivos de seccionamento, que são os exemplos aqui, interruptor, relés, tipo relé fotoelétrico, e por aí vai, certo? Todos que têm como dispositivos de seccionamento ou de comando, né? Então, relé programável e tal. Todos têm a função de ligar e desligar o circuito, né? Esse daqui é obrigatório pelas normas, mas se você não colocar ele, o circuito vai funcionar. Você só não vai ter uma forma fácil de desligar o circuito, certo? Por exemplo, antigamente você colocava uma lâmpada, deixava só o receptáculo. Você rosqueava a lâmpada para ligar e desrosqueava para desligar. Isso gerava uma série de problemas, né? Desde a pessoa desrosquear demais e a lâmpada cair, queimar as pontas dos dedos quando fosse desligar, enfim, risco de choque, por aí vai. Então é exigido, mas o sistema vai funcionar sem eles. Temos também os dispositivos que são então, os dispositivos de proteção têm como função proteger o circuito contra falhas. Os mais comuns são os disjuntores, fusíveis, DPS, DR, enfim, por aí vai. Então, tá bem claro, né?
Disjuntor protege contra sobrecorrente. E essa sobrecorrente pode ser por sobrecarga ou por curto-circuito. O fusível, a mesma coisa, mas tem suas diferenças, né? O DPS contra surto de tensão e por aí vai. Também não é, se você não colocar ele, é exigido todo circuito, mas se você não colocar ele, não significa que o circuito não vai ligar, certo? Mas ele é exigido também por norma. Outro tipo de componente que que é fundamental no circuito elétrico são as fontes de tensão. É outro dispositivo que sem ele não funciona. Então, exemplos de fontes de tensão são as pilhas, carregador, enfim, tomada, né? Hidroelétrica. Hidroelétrica é uma fonte aí de tensão. É uma fonte de energia, a gente fala, mas para o circuito que ela fornece é uma tensão, a tensão impulsiona a corrente elétrica e esse sistema acaba fazendo a conversão de energia, né? Os dois últimos tipos, ambos também só vai funcionar se tiver eles, que são os condutores. Os condutores são o que formam o caminho, então não adianta nada ter uma carga, uma fonte de tensão, mas se não tiver condutores para ligar esses componentes, não funciona. Então, esses componentes normalmente é o cobre, o alumínio, às vezes o ouro, em casos bem raros, a prata e por aí vai. Então, sem condutores, não temos um caminho fechado para a circulação de corrente elétrica. E por fim, a gente tem os isolantes. Temos isolantes, né? Material isolante. Tanto revestindo os condutores, né? E aí a gente viu que os três principais são o PVC, o XLPE e o EPR. Mas também eles compõem, por exemplo, uma fonte de tensão. Toda fonte de tensão tem isolantes nele. Por exemplo, pega a pilha, que é a primeira. A pilha, se ela não tiver isolante entre os dois catodos, o catodo e o anodo, você não vai ter fonte de tensão, porque um está carregado negativamente e o outro está carregado positivamente. Então, se você não fazer isso, eles vão trocar os elétrons e vão ficar neutros, não vai ter mais fonte de tensão. O carregador, pega aí um carregador que você tiver na mão e você vai ver que ele é feito de plástico. Isso sem falar nos isolantes que ele tem por dentro, né? Então, tem isolantes também. As cargas, a maioria das cargas também possuem isolantes. Então, pega uma lâmpada aí, né? Pega uma lâmpada. Dependendo do modelo que a lâmpada que você pegar, ela pode ser. Aí vai depender. Tem umas que tem um vidro, né? Tem um bulbo de vidro, que é uma forma de isolação do meio externo para o meio interno, mas isolação elétrica mesmo, você tem a separação, que também é de vidro, dependendo do modelo, dos dois aramezinhos que sustentam um filamento de tungstênio, por exemplo, tanto na lâmpada fluorescente quanto na lâmpada incandescente. São isolantes, servem para isolar eletricamente os dois fios. Lâmpadas fluorescentes compactas tem um bulbozinho de cerâmica, que também serve, e de plástico às vezes, né? Serve para proteger e isolar também eletricamente. Internamente também tem seus isolantes elétricos. Lâmpadas de LED tem normalmente o bulbo ou de plástico ou de vidro. Internamente também tem seus isolantes.
enfim, tem, por exemplo, toda lâmpada, pelo menos no padrão E27, vai ter a isolação da parte rosqueável, que é para ser ligada no neutro, com a ponta de baixo, que é para ser ligada na fase. Tem um isolante entre elas. Sem esse isolante, ficaria difícil. Então, tem isolantes em vários casos, né? Não só nos condutores. Bom, esses são os... E é necessário isolante. Sem isolante fica difícil. Mesmo que você não vá lá, não coloque um isolante, coloque o condutor nu, mas dentro dos componentes não tem isolantes. Como é o caso da lâmpada que eu citei agora há pouco. Sem ele, a gente teria um curto-circuito. Bom, esses componentes são os tipos de componentes que a gente tem, né? Os tipos de equipamento, de componente, de dispositivo que compõem o circuito. Não necessariamente todos vão compor um circuito ao mesmo tempo, embora seja recomendado, né? Mas o circuito, ele possui também, grandezas envolvidas. Deixa eu falar isso depois, gente. Eu vou falar logo do esquema. Do esquema elétrico de um circuito, certo? Bom, o circuito elétrico é complicado, né? Tá lá na prática, a gente não tem muito contato. A gente usa uma ferramenta para representar um circuito elétrico no plano, seja no caderno, em uma tela, que é o esquema, o diagrama elétrico, certo? E o diagrama elétrico é isso, é uma representação do circuito real. Então, por exemplo, digamos que você tem uma... deixa eu pensar. Digamos que você tem uma luminária, uma lanterna. Então, você tem aqui uma lanterna. Essa lanterna, ela tem a lâmpada, tem um interruptor para você ligar e desligar a lâmpada, e tem 4 pilhas, certo? Então, ela tem uma fonte de tensão, e a fonte de tensão ela é representada por esse símbolo aqui. Isso aqui é a fonte de tensão, onde esse traço maior ele representa o positivo e o menor o negativo. Essa lâmpada, como são 4 pilhas, 6 volts. Aí ela vai ter... Aqui a representação da lâmpada é assim. Mais ou menos, né? Porque isso aqui representa enfim, essa curvinha aqui representa o filamento e o círculo bulbo, o bulbo da lâmpada, né? Aqui a gente tem um interruptor e a lâmpada. Isso aqui é um circuito que representa o circuito. Isso aqui é um diagrama que representa o circuito elétrico da lâmpada, né? Você pode fechar o diagrama e tal e vai ligar a luz. Aí a gente tem esses símbolos, certo? Tem um símbolo da tensão. Aí a lâmpada, você pode colocar um símbolo de lâmpada ou você pode colocar um símbolo de resistência elétrica, que pode ser assim, ó, com a parte de dentro apagada, ou pode ser assim, ó, preta, ou ainda assim, pode ser assim. Tudo isso é representação de resistor elétrico, certo? A corrente, normalmente a gente representa só por uma seta, indicação. E o circuito elétrico, ele tem alguns
componentes que a gente pode distinguir, que a gente vai ver mais adiante. Mas, por exemplo, esse tipo de circuito, que tem um caminho fechado aqui, esse caminho fechado a gente chama de malha, certo? O circuito não necessariamente é assim, ele pode ter, sei lá, ele pode ter uma lâmpada principal e uma lâmpada secundária. Eu vou simplificar, vou botar só assim. E aí, enfim, você acende as duas para ficar mais forte, tem uma posição que você só acende uma para ficar mais fraco. Mas aqui eu vou assumir que quando você liga, você aciona as duas para simplificar. E aqui, ó, você tem uma separação. Então você tem esse caminho aqui, ó, e tem esse caminho aqui. Cada um desses é uma malha, né? Aí nesse caso, um ponto do circuito onde tem a junção de três caminhos ou mais, a gente chama de nó do circuito. E um trecho do circuito entre dois nós, nesse caso aqui a gente tem esse nó, que eu vou chamar de A, e esse nó aqui que eu vou chamar de B, a gente chama ele de ramo. Então, tem esses três elementos, o nó, o ramo e a malha, que a gente vai ver exaustivamente mais à frente. Certo? Bom, vai ter vários e vários circuitos que a gente vai ver. Então, não vou me concentrar muito nisso, não, porque a gente ainda vai ver demais. Certo? Bom, aí falando em termos de grandeza. A gente tem, pelo menos nesse nível, a gente tem quatro grandezas nesse circuito. Podem ter mais, sabe? Eu estou dizendo assim de forma bem geral. A gente tem a tensão, né? Que tem como unidade de medida o volt. Temos a resistência. Temos a corrente elétrica. E temos a potência elétrica. O que a gente vai fazer agora é relacionar essas grandezas para que a gente consiga analisar circuitos elétricos. A primeira equação que a gente vai ver é a chamada lei de Ohm. Esse Ohm foi um cientista e ele fez uma série de estudos e ele descobriu o seguinte. Deixa eu mostrar a vocês aqui, viu? Ó, o que ele fez. Ele montou um circuitozinho assim. Colocou uma... Ele colocou uma fonte de tensão alimentando
uma resistência, que é um componente lá. E aí ele ficou dividindo a tensão pela resistência, a tensão pela corrente. Aí, tipo, na primeira situação, 9 dividido por 0,9 dá quanto? Tá dormindo, né, pessoal? 10, professor. 10. Muito obrigado, Tiago. 10, né? Aí ele pegou e disse, ó, vou aumentar isso aqui. Aí aumentou para 10. Aí você observou que quando ele coloca a tensão 10, a corrente aumentou para 1. Tiago? Peraí, professor. Que a internet tá lenta aqui, professor. Certo. Bom, aí ele aumentou a tensão para 10 e percebeu que a corrente aumentou para 1. Aí ele fez a mesma divisão. Tensão dividida pela corrente. Aí deu 10 dividido por 1, 10. Ou seja, ele observou que mantinha o valor dessa divisão, da tensão dividido pela resistência. Aí ele fez mais uma vez, aumentou para 20. Aí percebeu que a mesma coisa, ó, 20 dividido por 2, 10. Aumentou para 30. A mesma coisa, 30 dividido por 3, 10. Aí ele chamou essa divisão de tensão de um circuito dividido pela corrente de resistência do circuito. Aí ele fez o quê, ó? Ele disse o seguinte, e chamou de R o valor da tensão dividido pela corrente. Isso aqui ficou conhecido como lei de Ohm. Isso aqui é válido para quê? Isso aqui é válido para um resistor. Então, por exemplo, nesse resistor, esse resistor está submetido a uma tensão V e por ele está passando uma corrente I. E também vale para circuitos gerais. Então, por exemplo, eu tenho um circuito da minha instalação, da minha casa. Aí, se eu olhar assim, ó, a tensão dessa instalação é 220 e a corrente é 10, por exemplo. Aí ele faz a divisão e vê o valor da resistência, digamos assim, da instalação. Então, tanto você pode fazer de forma geral, quanto individual para cada carga. Agora sim, você tem que fazer utilizando os parâmetros daquele componente que você está calculando. Então, sei lá, digamos que eu queira calcular do resistor 1. Aí você usa a tensão que está aplicada ao resistor 1, mas usa a corrente total, sendo que no resistor 1 a corrente é diferente, não é? Usa o mesmo componente. Então, se eu estou aplicando a um resistor, tensão e a corrente daquele resistor, certo? Aí tem três formas de você apresentar essa equação, que é R é igual a V dividido por I, V é igual a R vezes I, que é só aplicar o meio pelos extremos nessa primeira, ou você pode apresentar ela como I é igual a V sobre R. São todas formas a mesma forma, a mesma equação, só que são formas de você visualizar. Nessa daqui, nessa primeira, vou botar isso aqui, você está isolando o R, nessa daqui o V e nessa daqui o I. Mas é exatamente a mesma coisa. Beleza? Professor, só tirar uma dúvida, perguntar um detalhe que eu observei nos resistores. As cores, o que significam aquelas cores? O que quer dizer, na verdade? Cada corzinha indicando ali. A gente viu na aula passada. Tu chegou a assistir a aula passada? Não, professor, a aula passada eu acabei tendo uns contratempos aí, não teve como eu assistir a aula do senhor. Nem a gravada? Não acompanhei não a aula gravada. Veja lá a gravada, porque a gente falou justamente disso na aula passada. O código de Ah, cores tudo de bem, professor, sem resistor. problema. Não, tudo bem. O código de cores de resistores ele indica a resistência e a tolerância do resistor.
Ah, entendi, professor. Beleza? Bom, isso aqui a gente vai usar daqui a pouco, certo? Eu só estou botando para depois do intervalo a gente resolver alguns exercícios. E o outro que a gente vê é a lei da potência. A potência elétrica é igual a V vezes I, certo? Essa é a equação. Se você utilizar a lei de Ohm, você pode fazer uma série de enfim, uma série de variações da equação da potência. Então, por exemplo, se eu pego o valor de V e substituo por R vezes I, como está nessa equação aqui, como é que seria? Se P é igual a V vezes I, e V é igual a R vezes I, seria R vezes I vezes I. Ou seja, P é igual a R vezes I ao quadrado. A mesma coisa eu posso fazer substituindo o I por isso aqui, ó. Certo? Então tem uma série de variações dessa equação. Tem três, na verdade. É essa, o V ao quadrado sobre R e o V vezes I. Eu vou colocar elas aqui, né? Então a outra variação é P é igual a R vezes I ao quadrado e a outra é P é igual a V ao quadrado sobre R, certo? Então tem essas variações. Bom, pessoal, aí a gente fica para depois do intervalo resolver uns exemplos, beleza? Então até já. Ok, professor.
Bom, pessoal, vamos lá. Vou retomar aqui. Bora, professor. Só abrir aqui um parangolé. Bem. Bom, vamos lá. Os exercícios vão ser fáceis, então se preparem para botar a mão na massa aí. Já vai separando o caderno, caneta, calculadora. Vamos lá, primeiro, eu vou ler e colocar os dados, certo? Então, prestem atenção. Um chuveiro elétrico de resistência. Vamos lá. Você tem um chuveiro. Ele diz que tem uma resistência de 6. Está submetido a uma DDP, atenção, né? De 120 volts. Qual é a intensidade de corrente que flui pelo chuveiro? Bora resolver? 3 minutinhos aí para vocês resolverem. Extremamente simples. O professor, o senhor pode repetir a pergunta aí, que em alguns momentos o senhor fala. Um chuveiro elétrico com uma resistência de 6 ohms, alimentado por uma tensão de 120 volts, determine a corrente que flui pelo chuveiro. Três minutos, pessoal. Vamos lá. Professor, professor, achei a resposta. Dá 20. Vamos calcular, né? E fazer assim, colocar os dados certos para ir praticando. Colocar 20 o quê? Entendeu? Com a unidade de medida e tal. É em amperes, né? Isso mesmo. O meu também deu 20 amperes. Alguém precisa de mais tempo ou não? Bom, tem várias formas de você responder isso, certo? Eu vou responder de uma forma, não significa que as outras formas estejam erradas. Contanto que você use. Droga, e agora? Vou botar isso aqui para cima. Contanto que você use essas equações aqui, ó, tá valendo, certo? Então eu vou usar essa daqui, ó. V igual a R vezes I. V é 120, é igual a R. R é 6 vezes I.
Aí aqui você passa um para um lado, um para o outro, multiplica por -1, 6i é igual a 120. Logo, o i vai ser igual a 120 dividido por 6. Beleza? Alguma dúvida? Não. Bom, vamos fazer a segunda então. A segunda diz o seguinte: um aquecedor elétrico. Esse aquecedor pode ser um aquecedor de torneira, por exemplo, certo? Ele tem uma resistência de 15 ohms. E ele consome uma corrente de 16 amperes. E aí ele pergunta, qual é a tensão, perdão, a que tensão esse aquecedor está ligado? Então, qual a tensão que esse aquecedor está ligado? Vamos lá, 3 minutos também. Não é, o cálculo deu 0,93. Tá bom. Duzentos e quarenta volts. O meu Isso, também deu professor. O isso. meu também deu 240 volts. 240 volts. Fala, Tiago. Falei, professor. Foi porque eu marquei sem querer aqui a mãozinha. Viu? O meu deu Não, 240 volts. não. Então vamos responder, né? Vou usar a mesma equação. V é igual a R vezes I. O V a gente quer descobrir, o R é 15 e o I 16. 15 vezes 16. Beleza. Muito fácil, né? Pode falar, Alexandre. Eu não entendi esse aí. O primeiro deu divisão, o segundo deu multiplicação. Sim, mas a gente não. A gente tem que olhar o que é que ele está pedindo, certo? O primeiro, ele queria a Entendi. corrente. Para você isolar a corrente, você tinha que passar a resistência dividindo a tensão. Foi isso que a gente fez, ó. A gente passou o valor da resistência, que era 6 dividindo a tensão, né? Tem inclusive uma equação daquelas que eu escrevi na página anterior, que é a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Já aquilo que é a tensão é V é igual a R vezes I, aí você multiplica. Então, assim, você não pode achar de maneira nenhuma que vai ter uma fórmula, embora tenha uma fórmula que é simples, mas que sempre se aparecer dois valores você vai multiplicar, ou sempre que se aparecer dois valores você vai dividir. Não. Cada situação vai depender. Então, em um caso você vai multiplicar, em outro caso você vai dividir, outro você pode subtrair. Então, você tem que entender a questão e saber aplicar a equação, entendeu? Então, por exemplo, se ele pede R, aí talvez você divida a tensão pela corrente, como é outra equação que eu mostrei anteriormente, que é a mesma equação, né? Só um rearranjo. Então, assim, tem que ficar de olho o que é que ele está pedindo e o que é que ele está fornecendo, entendeu? Professor, Pode falar. e aí dá para ver que quanto menor a tensão, maior a corrente, né? Quanto menor a tensão, maior a corrente. Por que você está se baseando nisso?
Porque aí a corrente de 16 amperes, a voltagem era 220. A outra era 120 e a corrente deu 20 amperes, deu maior. Isso é uma relação, né? É, mas assim, como você falou, quanto maior a tensão, menor a corrente é. Menor a tensão, maior é a corrente que circula por ela. Assim, na verdade, não está correto, sabia? Se a relação entre tensão e corrente é diretamente proporcional. O que congela é a resistência. Então, por exemplo, imagine que você tenha, sei lá, uma lâmpada. Lembre da equação, R é igual a V sobre I. Digamos que essa resistência seja de 10. Digamos que você se submeta essa resistência a 20 volts. Então, a corrente vai dar 2. Digamos que você submeta a tensão agora a 40. Vai ser 4. Você vê que elas aumentam? As duas aumentam de forma proporcional. Então, quando você aumenta a tensão, para uma mesma resistência, vai aumentar a corrente, certo? Para uma mesma carga, vai aumentar a corrente também. Então, não é inversamente proporcional, como você falou. Você está comparando situações diferentes. Um chuveiro e um aquecedor. Essas duas situações possuem resistências diferentes. Enquanto o chuveiro tinha 6, o aquecedor tem 15, entendeu? Só que assim, se você for falar para uma mesma situação, para um mesmo equipamento, quanto mais você vai aumentar a tensão, maior vai ser o ganho da corrente também. Deu para entender? Ok, sim. Bom, vamos para a próxima. A próxima é o seguinte. Eu vou fazer um circuito. Aqui a gente tem um resistor, uma corrente no valor de 0,025 amperes e uma tensão de 50 volts. Aí eu pergunto a vocês, qual o valor da resistência nesse circuito? Três minutos também. Dois mil, professor. A resposta é 2, professor. Vamos ver. Vamos corrigir. Espera mais um minutinho. Eita, professor, peraí.
Bom, vamos corrigir, né? 2.000, professor, meu Deus. 2 vezes 10 a terceira, homens. A equação é V igual a R vezes I. Quais são os dados que a gente tem? V Ih, cara. e a corrente. Então vamos lá. V é 50. R a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. E I, a gente passa dividindo, vai ficar R é igual a 50 dividido por 0,025. E aí você coloca isso aqui na calculadora, né? 50 dividido por 0,025 dá 2.000. 2.000 ohms ou 2 quiloohms. Beleza? Poxa, então acertei. Muito bem. E eu também, né, professor? Que no final 2 quilômetros. Como é? As duas respostas estão certas, 2.000 e 2K, porque o meu foi o que deu, eu multipliquei por 1.000 para ficar mais fácil. Não, 2K não, nem é 2.000 nem 2K. É 2.000 ohms Sim, ou sim. 2 quiloohms, né? Ficar atento a isso. Diga aí, Alexandre. Esse Mas as duas respostas... 0,25 está em metro, então, né? Como é? Esse 0,25 está em metro. Não, é corrente. Corrente é em ampere. Nossa, Pode falar, Cauã. Mas as duas respostas estão certas, né, professor? Sim, se você escrever 2.000 ohms ou 2 quiloohms, tá certo. Se você escrever Ok. 2.000, não, porque falta a unidade de medida. Ok. Tudo bem, Marcelão. Eu costumo ensinar, mas sei lá. É um, é um macete, digamos assim, uma dica de memorização. Eu prefiro memorizar só duas equações do que estar fazendo, usando isso. Que são as duas formas que eu acho mais simples. E aí, a partir disso, eu consigo manejar as variações de cada equação. Então, assim, para mim é muito fácil memorizar que V é igual a RI e P é igual a V vezes I. Pronto. A partir daqui eu consigo encontrar as outras, né? Porque é só reorganizações dessas. Bom, vamos lá para a próxima situação. Temos o seguinte agora. Bom, nessa situação aqui,
Qual o valor da tensão? 3 minutinhos aí. Qual o valor da tensão? Professor, 110 volts. Vamos descobrir. Meu Deus, era 110 também, volts. O professor vai ter que converter o miliamperes para ampere. Sim. Ixi, Então, toda vez eu esqueço esse detalhe aí da conversão. Mas Mas depois acredito. eu vou mostrar um detalhe desse tipo de unidade de medida. Quando a corrente é em miliamperes e a resistência é em quiloohms, a tensão dá em volts, mesmo sem converter. no meu Mas deu 22, tá certo? a gente vai conferir. Eu sugiro que sempre converta para a unidade de medida no sistema internacional, para não haver problemas, porque de repente a corrente está lá em microampere e você acha, o professor disse que não pode, não precisa converter. Aí você erra, né? Então, ficar atento. Então, vamos lá. A primeira coisa seria converter. Então, corrente é igual a 50 miliamperes. A gente sabe que o mil é 10 a menos 3. Corrente é igual a 50 vezes 10 a menos 3 amperes. Já o valor da resistência, que é o 2,2 quiloohms, a gente sabe que o quilo é 10 elevado à terceira. Agora você calcula, né? Tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente. Tensão é igual a 2,2 vezes 10 a terceira vezes 50. Ai, ai, cansado. Deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui embaixo. V igual a 2,2 vezes 10 a terceira vezes 50 vezes 10 a menos 3. Então, você vê que dá para cortar, ó. Aí a gente vai ter V igual a 2,2 vezes 50, que vai ser 110, né? Isso, professor. 110. Então, vê que só se você multiplicasse 2,2 por 50 sem converter, ia dar em volts. Mas só funciona quando a resistência está em quilo-ohms e a corrente está em miliamperes. Se qualquer uma delas estiver num prefixo diferente, já não dá certo. Então, eu sugiro que até a pessoa dominar mais o conteúdo, sempre converta, mesmo que dê mais trabalho. Bom, e o que a gente vai fazer agora? Não sei se você escreveu aí, mas eu quero que para cada situação. Alguém quer escrever essa parte aqui ainda ou não? Acho que não. Então, para cada situação, você calcula a potência.
Potência nas 4 situações. Beleza? Vamos calcular. Tem 2 aqui, depois a gente passa para as próximas. Eu vou levantar um pouquinho e lavar o rosto. O som tá batendo. Até daqui a pouco. Bom, então bora lá, né? Lembrando, a equação é P é V vezes I. Aí aqui a gente pega P é igual a V, qual a tensão? 120 vezes I. Qual o valor de I? A gente calculou, não foi? 20. Então a potência aqui vai ser 240. Professor, não está aparecendo na tela não aqui, professor. Ah, sim, sim, agora apareceu. Deve ser a minha internet. E a potência e a unidade de medida, o watts. Certo? Coisa simples. Nessa, mesma coisa. P é igual a V vezes I. P é igual a V, 240, vezes I, que é 16. P é igual a... E assim sucessivamente. Fazer para essa aqui agora. Terceira.
Não tá batendo. Batendo forte. Bom. P igual a V vezes I. P vai ser 50 vezes 0,025. P vai ser igual a 1,25 watts. E por fim, essa daqui, mesma coisa. P igual a V vezes I. P igual a V. V a gente acabou de calcular. Vezes I, que é 50 vezes 10 a menos 3. E pronto. Você vai dar um P igual a 5,5. Beleza, pessoal? Deu para entender? Simples. Sim, professor. Ficou tudo claro. Beleza. Embora pareça simples assim, e é simples de fato, mas é um conteúdo extremamente importante que você vai ver ao longo de todo o curso. Então, se tem uma coisa que você não pode esquecer, essas duas leis, digamos assim. Beleza? Bom, por hoje é só. Professor,